Nós estamos aí numa sequência de 4 selos que são abertos, e em cada selo um cavalo se revela. Falamos do cavalo, do cavaleiro branco, que representa o anticristo, do cavalo e do cavaleiro vermelho, que representa a guerra, e hoje vamos falar do cavalo e do cavaleiro preto, que simboliza a fome. E o texto de Apocalipse 6, capítulo 6, do 5 ao 6, do versículo, diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6. Muito bem, nós já falamos e relembramos no início que esse episódio dos cavaleiros e cavalos, a abertura dos selos dos 4 cavaleiros, ele vai acontecer no período da grande tribulação. A era da graça vai encerrar, o Espírito de Deus será tirado desse mundo, porque a igreja de Jesus foi arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitaram para encontrar-se com o Senhor nos céus, os vivos que aqui estiverem serão arrebatados, a era da graça encerra, o domínio do inferno passa a ser 100% nesse mundo, no que diz respeito a agir nesse mundo. Hoje, pode ter certeza que o mal não age da forma que quer, porque o Espírito de Deus se move entre nós. Deus está no nosso meio. O próprio Senhor Jesus disse: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o império das trevas sobre esse mundo tem um limite. O império das trevas nesse mundo tem um termo. Mas quando a era da graça acabar, quando a igreja de Jesus for levada, então começará o grande período da grande tribulação. E esse período, é óbvio, os salvos não estarão aqui. Nós não estaremos aqui. Aqueles que em vida valorizaram a palavra não estarão aqui. E os que morrerem sem salvação não passarão, é claro, pelo período da tribulação. Não estarão no mundo, mas enfrentarão o grande juízo diante do grande trono branco, que é um outro assunto. Agora, tratando-se de um período que vai acontecer depois, por que nós estamos falando dele? Primeiro, para que você entenda a palavra, porque Deus é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega, para você entender. E esse entendimento traz temor, e saber como que as coisas acontecem e como elas acontecerão. Mas também para que você entenda que, embora hoje nós não estejamos vivendo esse período, mas já existem sinais no mundo, sinais que mostram, podemos assim dizer, são amostras do que vai acontecer numa proporção gigantesca. Imagine, falando da fome, nós já temos visto ela aí. E ela vai vir de uma forma gigantesca. Mas tratando-se dessa fome, e voltando-se para os nossos dias, o que esse cavaleiro e o seu cavalo nos mostra? Nos mostra que hoje, eu e você, para não chegarmos a essa fome física, ou essa fome de comida de uma forma
desesperadora, uma situação de humilhação, de dor, para não passarmos por isso, hoje, todos nós temos que ter fome e sede de Deus, da palavra, da justiça. Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Veja que hoje todos nós temos a oportunidade de buscar a Deus e de nos livrarmos de muitas coisas, principalmente da grande tribulação ou do juízo final, que é a condenação eterna. E mesmo hoje, eu e você, tendo essa oportunidade, tendo a palavra de Deus, tendo a casa de Deus, tendo o sacrifício do nosso Senhor, que nos cobre e nos resgata, o comportamento, a atitude de muitas pessoas que recebem a palavra, que de repente estão dentro da igreja, é aquele comportamento que está revelado em Apocalipse 3, quando João escreve a carta às igrejas, e uma das igrejas que ele escreve a carta, o Espírito de Deus, através do Senhor Jesus, diz que eles eram soberbos, né? Eles não precisavam, eles achavam que não precisavam. E aí o Espírito de Deus diz: vocês são pobres, nus e miseráveis, porque eles diziam que não precisavam de coisa alguma. Eles estavam apoiados na sua condição, na sua capacidade, no que tinham, e começaram a desprezar o princípio, desprezar o início, o primeiro amor, as primeiras obras, se achando autossuficientes. E aí o Espírito de Deus diz: vocês são pobres, nus e miseráveis. Aconselho-te que vocês se voltem para mim. Aí a Bíblia fala, né, que vocês recebam o colírio, que vocês se vistam de vestiduras brancas, enfim. E veja que é isso que tem acontecido. Muitas pessoas, quando chegaram até Jesus, numa situação deplorável, elas manifestaram uma humildade. Se submeteram, se batizaram, abandonaram o pecado, se converteram ao Senhor e seguiram a vida, e estão seguindo a fé. Já não precisavam mais de medicação porque Jesus curou. Prosperaram, já não passavam mais necessidade, agora tem uma vida melhor, tem um emprego, tem uma casa, tem uma condição melhor. Já não estão mais atormentadas emocionalmente, psicologicamente. Hoje tem equilíbrio, porque a palavra de Deus lhe deu esse equilíbrio. E de uma certa forma, essas pessoas não vigiaram, porque Jesus disse: quem está de pé, cuide para que não caia. Não vigiaram no sentido de não se esquecerem de onde Deus tirou elas, quem elas eram, e não esquecer o porquê que hoje elas estão onde estão. Quem está a sustentá-las não é a sua capacidade, não é o mundo. Quem está a sustentá-las é Jesus. Lembra do que Jesus falou? Eu sou a videira e vocês são o ramo. Todo ramo que estiver em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Infelizmente, alguns, ao longo da sua caminhada, da sua vida, vão revelando que não precisam mais desse pão, desse alimento. Começam a enjoar. Já viu aquela pessoa que diz: não aguento mais comer isso. Não quero mais isso não. Começam a enjoar. Lembra do que Jesus falou? Jesus falou assim: eu sou o pão, disse Jesus.
Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A única forma de hoje eu conquistar a vida eterna e não passar pela grande tribulação, o anticristo, a guerra, a fome e tantas outras coisas, é hoje eu mantendo a minha fome pela palavra e a minha fome por Jesus, que é o pão. Mas infelizmente, alguns não têm mais fome. Acham que não precisam mais. Enjoaram do pão. E é claro, é óbvio, que nós não declaramos isso com palavras, mas declaramos isso com atitudes, porque a atitude fala mais do que palavras. Lembra daqueles 2 filhos que o Senhor disse: hoje você vai no campo me ajudar? Não, não vou não. E o outro disse: eu vou. O que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, foi. Então você pode dizer que não. Eu não abandonei a minha crença, o meu primeiro amor. Eu não abandonei o princípio. Eu não estou rejeitando esse alimento. De repente você diz. Só ouça, por favor. Mas a sua atitude, a nossa atitude, mostra o contrário. Ou pode mostrar o contrário. Por isso que aqui no livro de Amós, o título diz: fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Observe que hoje existem lugares no mundo que as pessoas, elas recebem a palavra com uma sede tremenda. Por quê? Porque existem lugares no mundo em que o evangelho e a palavra de Jesus é proibida de ser pregado. A Bíblia é o quê? É proibida, é crime. Então, aquilo que muitos hoje têm e não aproveita, não saboreia, não desfruta, alguns estão desejosos e sedentos para receber. E é aí que está a questão. Não importa onde nós estamos, é a minha sede e a minha fome pela palavra que vai mostrar a Jesus o quanto eu desejo, o quanto eu quero. Observe que outra hora, não mais aí onde está, eu estou lendo aqui, depois dou referência. Jesus disse assim, olha, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Responda para si mesmo: qual nível de fome e de sede você tem tido pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus? Vamos pensar. Nós vimos ali imagens de pessoas passando privação. Imagine colocar um banquete diante delas. Pessoas que estão, podemos assim dizer, há dias, há meses, sem uma refeição. Imagine o desejo, a vontade de beber aquela água, a vontade de comer aquela comida. Imagine, elas pensam naquilo, elas se imaginam, elas estão necessitadas daquilo. Esse tem que ser o nosso desejo em relação às coisas de Deus. E é aí que está o perigo. E somente cada um de nós podemos nos policiar e vigiar.
Porque por mais que a gente veja exemplos de pessoas que perderam a salvação, que abandonaram a fé, não estou falando de sair da igreja, porque às vezes dentro da igreja a pessoa não está no reino de Deus. Por mais que a gente veja exemplos de pessoas que não estão mais vivendo a fé, estão caídas, isso não vai fazer uma pessoa mudar. O que faz uma pessoa mudar é quando ela tem consciência que sem Jesus ela não vai conseguir. É quando ela tem consciência que ela precisa de Jesus Cristo. E essa consciência faz ela entender que ela não vai chegar a Jesus por uma oração do pastor. Tampouco por ter comprado a Bíblia e andar com ela debaixo do braço. Se ela não tiver consciência que a salvação tem que ser mantida, como diz o livro de Efésios, falamos disso, tomai, tem que ser tomada. O reino de Deus é tomado por esforço, a porta é estreita. Se ela não tiver essa consciência, ela não vai se esforçar para manter uma vida com Deus. Então, ela não vai orar, não vai ler a palavra, não vai jejuar para sepultar sua carne, para santificar sua vida com Deus. Porque como Jesus disse ali, e a gente acabou de ler, eu vou ler novamente, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu revelo a sede, olha aqui, completar a sua obra. Eu revelo a sede e a fome praticando a palavra de Jesus. Então, se hoje eu tenho essa fome e essa sede, Deus que sonda, que vê, Ele vai me saciar. Ele vai me suprir. E essa sede nunca acaba. Essa fome nunca acaba. E não pode acabar. Porque o dia que a minha sede e a minha fome pelas coisas de Deus, por Jesus, acabar, repito o que a gente falou no princípio, eu vou achar que não preciso de certas coisas mais. Quantas pessoas que começaram de um jeito e depois, não preciso mais. Quando fala, eu já sei, já conheço. Mas a sede e a fome só é revelada quando eu pratico a palavra de Deus. Então responda para si, não para mim. Como que está a sua fome e a sua sede por Deus? Você tem tido fome mesmo? Tem buscado? Tem praticado? Eu não estou falando de bênçãos, não. Porque certa vez o Senhor Jesus até repreendeu a multidão dizendo, vocês me seguem por causa dos pães e peixes, por causa de bênção, não por causa da palavra. Então não confunda, vir à igreja orar por uma conquista com sede de Deus, não. Nada que eu e você pedimos, materialmente falando, por uma necessidade humana, revela que eu tenho sede de Deus. O que revela a nossa sede por Deus é quando eu pratico a palavra no que diz respeito à minha salvação, à minha comunhão, é entrega, é dar, não receber. Porque quem dá, recebe. Então não confunda querer alguma coisa material e achar que isso é fome. Não. A fome é dar. Porque a palavra de Deus ela vai pedir que eu e você entregamos a nossa vida. Lembra o que Jesus falou? Quem não negar a sua vida não é digno. Então pense, eu creio que o Espírito Santo, para concluir, ele está a falar com todos nós. E agora na hora da busca, se você percebe que essa fome, essa sede, olha pastor, diminuiu. Eu nem tenho mais fome, nem tenho mais sede de Deus. Nem tenho mais vontade das coisas de Deus, de vir à igreja, de ler a palavra, de buscar, de falar com Deus. Eu preciso voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Eu preciso de um avivamento. Por isso que nós fazemos a busca. E para isso faremos a busca. Para que todos nós venhamos detectar a nossa condição
e nos humilharmos e falarmos com Deus: Senhor, me ajuda a manter essa sede, a manter essa fome, de maneira, Jesus, que até o último dia da minha vida eu não rejeite esse caminho, eu não venha achar que não preciso mais, mas eu me mantenha sempre com fome e com sede, porque bem-aventurados são os que têm fome e sede pela justiça, que é Jesus. É Ele quem nos justifica diante do Pai. Amém?